Olá, minha gente! Começando o nosso Band Empresarial. Vai ser bacana, porque nós, empresários, Band Empresarial, talvez seja um sonho, um desejo para muitos inalcançável. Mas essa empresa aqui que a gente está entrevistando conseguiu. 90 anos da Alinhares. E eu vou ter o prazer de estar conversando aqui com seu sócio-diretor, meu amigo de longas datas, Dr. Zé Linhares. Bom dia, Zé, um prazer. E quero iniciar dando os parabéns, porque 90 anos de uma empresa nesse Brasil louco, eu vou lhe dizer, viu? Já na quarta geração, né, Zé? Estamos sobrevivendo. Bom, agradecer a Band, agradecer a você, né? Essa homenagem que está fazendo a Linhares. Realmente é difícil, né? E eu estava conversando no outro dia e estava dizendo o seguinte, nós sempre buscamos uma inovação, né? A Linhares sempre inovou. E o senhor Linhares inovou em 1931. 1931, data de quem foi? Do Banho Bahia. Exatamente, ele foi fundador do Bahia, um dos fundadores do Bahia. Então, nós temos a obrigação agora, né, de continuar inventando, né? E inventando até para sobreviver, porque sabe que, infelizmente, no Brasil, o empresariado sofre muito, né? Ele só é imposto, é taxação, taxa, inflação. Então a gente fica sempre pensando em investir, mas sempre sem saber o resultado, né? Então você sobreviver 90 anos, né? E eu digo, né, Zé, e numa área de comunicação, porque a Linhares, gente, para quem já todo mundo deve conhecer, mas a grande diferencial na questão do outdoor, né? Uma empresa que saiu inovadora e trouxe para aqui para a gente essa coisa que talvez Salvador seja uma das cidades mais bem trabalhadas nessa questão do outdoor, né? Não, sem dúvida. Inclusive, a legislação baiana constantemente é solicitada por outros estados, né? Para mandar a legislação para lá, etc. e tal. Essa legislação ela foi elaborada inicialmente na gestão de Mário Kertz. De Mário Kertz. Quando era prefeito, né? Na realidade, Jorge Age, quando foi prefeito, nós fomos a ele, através da Central de Outdoor, que é a entidade, solicitar uma nova regulamentação. Na época foi até engraçado, tem um fato assim, curioso, né? Que a gente estava um fim de semana em Mar Grande e eu tenho um amigo, Sérgio Rafusti. Aí, Sérgio estava lá, meu amigo, foi de fã, já está conversando na barraca, e chega o prefeito Jorge Age, que é primo dele. Aí ele chegou e disse, aqui, ó, quem está lhe atrapalhando em Salvador, aí botou painel em tudo quanto é lugar. Aí Jorge Age disse, não, pelo contrário, pela primeira vez em minha vida, eu vi uma associação procurar a prefeitura para se autorregulamentar. Nossa. Então a gente, quer dizer, foi um negócio sensacional. Mas depois ele saiu, né? Então na gestão de Mário Kertz, Mário Kertz se interessou, né? E nós fizemos uma nova regulamentação. Pra você ter uma ideia, na ocasião nós retiramos 50% do nosso outdoor. Nossa. Metade, né? Loucura, diminuiu pela metade o faturamento das empresas, que já era central, né? Já era central, né? Era central. E na época eu era o presidente da central aqui, né? Eu fiquei durante 30 anos ali na central. E conseguimos uma nova regulamentação, né? Diminuindo o número de outdoor e começamos a valorizar, né, o meio, né? Profissionalizando ele realmente e tal. Então isso aí foi uma coisa muito peculiar que é na Bahia. Nós fizemos uma pesquisa uma vez, há anos atrás, foi a Central Nacional que fez, com a LPM Burke, que é uma multinacional de pesquisa. Certo. E a Central fez em todas as seccionais a penetração do meio outdoor. No caso, na época eu era o presidente da seccional da Bahia, aí eu pedi, olha, eu gostaria que fizesse aqui também a aceitação do meio outdoor com a população. Fizesse como se fosse uma pesquisa com a população para ver de como elas aceitavam ou não. 80% favorável ao outdoor. Ele pediu, inclusive, o gringo, que a gente levasse esse material que pudesse expor no Bureau de Nova York, que é a central de lá, né? Uhum. Porque em pesquisa esse número não existe. Mas a que se deve isso, Zé? Ou seja,
o que eu percebo, teve aquela época que foi a limpeza, evidentemente, né? São Paulo quis fazer e até radicalizou por demais isso também, mas a que se deve esse protagonismo, digamos assim, dessa nossa legislação? Tem algum ponto que você vale a pena frisar, assim como sendo determinante? Tem, primeiro, um limite de número de outdoor na cidade. Tá. Não é? Porque, repara o seguinte, eu digo sempre o seguinte, o outdoor, ele é um complemento imobiliário da cidade. Não é? Aquele que houve em São Paulo foi o maior absurdo que já existiu. Não é? Agora, acho que em parte culpa das empresas também. Porque é a única cidade no mundo onde não tem mídia ao exterior. No mundo. No mundo. Aquilo foi mais uma briga política, né? Questão de partidos que não pagaram campanha e algumas empresas protestaram, então virou uma briga política. E as empresas de São Paulo foram muito desunidas. Em vez de trabalhar com um foco só, cada um ia com um foco diferente. Aí aproveitaram e tiraram. Foi feio pelo seguinte, São Paulo ficou cinza. Ficou mesmo. Já era pesado, né? Já era cinzento, né? Pelo próprio clima dele, pela própria poluição de São Paulo. Mas e aí se a vida do outdoor... A gente tirou o colorido da cidade. Agora você vê que eles erraram a tal ponto que, se você vê hoje, eles estão liberando as empenas com obra de arte. Porque eles sentiram que... De alguma forma... Existia uma poluição visual, existia. Realmente São Paulo tinha que ser regulamentada, não é? E não retirada do jeito que retirou, né? Na época foram, parece que 5 mil empregados. Que louco. É uma loucura. Bom, coisa que só acontece no Brasil. Mas, então a gente tem aqui em Salvador esse apoio da população. A população gosta. Tem um fato interessante. Nós fazíamos uma campanha muito pro COT, não sei se você lembra. Lógico, quem não lembra do COT? E no São João nós fizemos uma bomba e aí explodia. Foi a ideia 3 que fazia a campanha. A quantidade de pessoas que ligavam para lá, dizendo, furaram sua placa aqui, furaram seu outdoor. Denunciando que tinha furado. Você vê que o povo gosta do outdoor. Eu sou um apaixonado, empresário, mercado imobiliário, usa muito o outdoor. E agora, tem uma mística, né, Zé, de que o outdoor você tem que... Ele não pode ser muito poluído, ele não pode ter muita informação, você vislumbra ele no máximo em 3 segundos, 4 segundos. Isso ainda acontece? Mudou muito essa maneira de se encarar o outdoor? Até porque hoje você tem outdoor iluminado, você tem outdoor triplo, você tem outdoor que sobressai sobre a placa. Isso, com aplica, etc. Essa é uma luta, no bom sentido, né, que a gente tem com o cliente. Porque repara o seguinte, o outdoor ele é telegráfico. Certo. Tem até um slogan nosso que diz, outdoor, sem querer você já leu. É verdade. Né? Então, mas tem alguns clientes que ele quer fazer um jornal daquilo ali. Não é? E o outdoor não é para isso. O outdoor ele é um fixador de marca. Entendeu? Então, você vai impactar o cliente. Tinha uma pesquisa que foi feita anos atrás pela Thompson, em São Paulo. Na época de cigarro, aquele negócio todo. Então eles fizeram uma campanha de outdoor e uma campanha de televisão. Aí pesquisaram, né? Então a pesquisa concluiu o seguinte, os entrevistados, né? Quando ele viu o outdoor na rua, ele se lembrava de todo o filme que ele tinha visto, Mulher Bonita, Homem Bonito, Ação, tal, e pererê. Então ele tinha um impulso para a compra. Perfeito, entendeu? Perfeito. O famoso AIDA, levava para ação, né? Exatamente. É aquele recado que dá, né? Nós temos fatos aqui interessantíssimos. Agora, há pouco tempo, o Shopping Paralela fez uma promoção. Nós botamos, incrível que pareça, isso inclusive, anti-mídia. Fez 2 outdoors na Paralela. O outdoor é bissemanal, são 14 dias. No meio da bissemana, a agência pediu para retirar, porque não tinha mais brinde nenhum. Nossa Senhora! Nenhum. Agora, há pouco tempo. Anteriormente, teve outro fato interessante, com a Moria, de Cláudio Carvalho. Nossa, nosso querido Cláudio Carvalho, Fernando Carvalho, isso, saudoso. Exatamente. Aí ele tinha acordo do Shopping Piedade, aí fez uma campanha dizendo que da compra de R$100, você ganha uma camisa do Bahia ou do Vitória.
no meio da bissemana, Zé, tire tudo porque não tem mais uma. Lógico, a do Bahia que eu vou primeiro. Viu? Ô Zé, e me fala um pouquinho, essa questão que a gente fala aí, que você está citando aí algumas agências, né? Ideia 3, nosso querido Eduardo, Moacir, você fala aí da Moria e tantas outras, Geão Novo também, Fernando Passos, Paulo Coelho, Mago, ou seja, quanta gente boa, né? A Bahia é um celeiro de publicitários, né? Nosso finado Duda Mendonça recente, enfim, é um celeiro maravilhoso, Nizam, nossa, você perde aqui o nome. Mas a Linhares, de alguma forma, ela conversa com a agência dizendo o seguinte, não traga esse outdoor não, porque eu acho que esse outdoor não vai ficar legal, ou então, não, coloca nesse local, porque nesse local essa mensagem vai funcionar melhor, ou não? Hoje em dia, a agência traz e a gente fala, como é que faz? Como é que funciona para quem está vendo? O que a gente faz é o seguinte, tentar viabilizar o outdoor para o cliente, porque não me interessa eu botar o outdoor em local que não vai atingir o público-alvo dele, perfeito, porque ele não vai ter resultado e não vai voltar a anunciar mais nunca. Não é? Então, não adianta eu pegar uma loja de autogrise e botar na suburbana, não é? E vice-versa, né? Um produto popular botar onde tem classe A. Então, a gente procura sempre orientar o cliente a fazer uma distribuição melhor. E também a gente tem uma briga no bom sentido, em termos de layout, justamente isso, para diminuir um pouco o texto. Texto, entendi. Porque tem alguns que querem botar um verdadeiro jornal. Não é? E isso aí é meio complicado. E me conte o seguinte, aí veio agora os Basdor sendo utilizado por demais. Se comunica também o mobiliário urbano, né? Ou seja, o mobiliário urbano, de alguma forma, os pontos de ônibus e tudo mais hoje, as empenas também são materiais, digamos assim, uma inovação. Como se comunica com o outdoor? Apesar da empena, parece que ele não tem como anunciar da maneira que o outdoor não é permitido anunciar como o outdoor permite. Né? O negócio do outdoor é que ele é impactual. Não é? E ele tem uma particularidade, né, que é muito interessante. Ele muda a cada 14 dias. Então ele chama atenção. Digamos, eu passo aqui na frente da Band todo dia. Aquele portão ali é prata. De repente eu boto o vermelho. O que eu faço? Chama atenção, olho de imediato, né? Então, é o caso do outdoor, entendeu? Como ele muda a cada 14 dias e o homem é curioso, o homem e a mulher, o ser humano é curioso, desperta atenção. Então, você recomendaria, inclusive, para aquele mesmo anunciante que vai levar 30 dias, que ele mude o outdoor de 14 em 14? Ah, claro. Ele mude a imagem, né? Faça uma nova colagem. Veja bem, aí você tem dois tipos. Você tem o outdoor, que você muda por bissemana, e você tem o painel, né? Pintado painel de estrada, que é um fixador de imagem. Nós temos um exemplo aqui da Placa For, a praia de Placa For. Então, ele fixou a imagem e para a For foi maravilhoso, né? Porque ficou uma praia com o nome do Arafor, né? É verdade. Então, isso aí é excepcional. Mas é o painel pintado para você fixar a marca. E eu falo muito, o inverso também é verdadeiro, né? Quando você deixa aquela coisa muito tempo ali, eu tinha uma televisão lá que quebrou, eu jogava as camisas lá em cima, virou cabedeiro. Mas a gente vai para um rápido intervalo para poder conversar aqui com essa lenda do mercado de comunicação, do mercado de outdoor, essa pessoa maravilhosa, chamada Zé Linhares, sócio-diretor da Linhares, essa empresa que está fazendo é isso que você está ouvindo aí, 90 anos. A gente volta já com o nosso Band Brasileiro. Fique com a gente, eu sou Azevedo Filho. Olá, gente, estamos aqui de volta. Falei que era rapidinho para conversar com Zé Linhares, sócio, diretor da Linhares, essa empresa que está fazendo, minha gente. Olha aqui, ó, tem um livro de 90 anos de empresa. Então é um sonho de todo empresário e a gente está aqui discutindo e conversando como o seu Zé Linhares conseguiu, junto com a geração antecipada, ele já está na quarta, filho e neto, já participando disso. Mas aí, Zé, vamos conversar um pouquinho mais. Me conta alguns cases,
gostoso aí que você estava falando e eu adoro isso, né? Que é trazer a história para dentro aqui disso e que serve muito de exemplo para a gente. Contar alguma coisinha gostosa que aconteceu aí nesse mundo do outdoor. Não, é engraçado, tem uns fatos assim bastante interessantes. Eu falei aquele da bomba, que o pessoal ligava. Tem outro interessante que nós fizemos uma campanha da AIDS. E fomos colar um outdoor na ladeira da montanha. Nossa! Ali, na época, o outdoor eram algumas casas, né? Então, quando o rapaz está lá em cima colando, as madames saíram de lá e começaram a abraçar as casas. Para de colar, senão eu derrubo. Não acabe com o meu mercado, não acabe com o meu mercado, né? Ou então leva logo lá as camisinhas juntos, peraí, não pode. os preservativos. Mas e me fala o seguinte, eu me lembro de uma época também no imobiliário em que, eu não sei se isso hoje é permitido, mas eu achei que uma coisa que chamava muita atenção. Ali próximo à entrada do Parque da Cidade, tinha uns outdoors, colocou uns modelos vivos lá. Durante o dia eles ficavam lá e tal, e isso, claro, chamava a atenção. Não sei se foi o trânsito que não deixava, porque a gente quer acabar também prestando atenção demais, ou o que é que mudou nisso? Nós fizemos uma vez um outdoor, naquela época da tiazinha, lembra da tiazinha? Lógico, tiazinha e feiticeira. Isso, exatamente. Aí, ali sai da Juraci Magalhães, você vai para o Iguatemi ou vai para o Parque da Cidade. Nós temos ali 3 outdoor. E aí, na época, fizemos uma passarela com a propaganda de um motel. E uma menina vestida de tiazinha circulando na passarela, né? Olha, eu saí da Aliás, que era na Federação, eram 7h30. A Juraci Magalhães estava engarrafada, totalmente parada. Então já sei, foi o trânsito que não deixou. Exatamente. Entendeu? Mas continua. Então, o outdoor ele é muito impactual, né? Então ele chama muito. É verdade, né? É verdade. Aí você botou uma pessoa ali andando para lá e para cá. Nós fizemos um outdoor também, ali em Itapuã, uns 2, 3 anos atrás. Espetacular. Era da Skin, era a cerveja derramando no copo. Né? Derramando no copo. Esse eu não lembro. É lindo isso. Vendo na placa foi isso. Eu tenho algumas coisas. E me conte o seguinte, Zé, como é que é uma empresa de 90 anos, e aí entrando mais para o lado realmente empresarial, para poder passar, inclusive, já aí numa 4ª geração, consegue se manter viva? Ou seja, quais são os princípios? Que boa dica você pode dar aqui para quem está nos ouvindo e vendo do que fazer, né? Ou seja, essa questão também é uma empresa familiar, ainda por cima tem um lado familiar que muitas vezes é um momento bastante difícil de poder resolver. Como lidar com isso? Como é que vocês lidaram com isso? Nós temos uma filosofia um pouco diferente, né? A primeira coisa que eu aprendi com meu pai, meu irmão, todos nós aprendemos, é você respeitar as gerações. Perfeito. Entendeu? Então isso é muito importante. Porque o que era bom para mim há 20 anos atrás, hoje pode estar ultrapassado. Mas também algumas coisas de 25 anos atrás que se fazia, que hoje ainda é muito boa. Então, tanto de um lado como do outro, tem que respeitar as gerações e sem querer se impor. Eu acho que esse foi um dos segredos que a gente... Que não é fácil praticar, né, Zé? Não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil, não. Não é porque fácil. Geralmente, essa diversidade geracional, né, como fala o nosso querido momento, e que já trouxe aqui, inclusive, o Fábio Braga uma vez para conversar sobre isso, tem esse conflito. Eu quero impor, eu que mando, eu que criei essa empresa. Até a questão dos funcionários, de certa forma, o senhor é criador de manga larga, como eu fui, e que a gente já se bateu muito nessas exposições da vida. Eu engrixava, porque comigo era o seguinte, de vez em quando eu dizia para meu pai, vamos pegar aquele cavalo amba e vamos colocar para cobrir com aquela égua XPTO. E aí, não, tá ok. Aí eu ia pro funcionário e dizia, faz isso e isso, faz a cobertura dessa forma. Eu saía, quando voltava, ele, não, mas doutor Azevedo queria era o outro. Aí só fazia o que meu pai queria. Meu pai tinha uma cabeça muito aberta, né? Pra você ter uma ideia, eu comecei a trabalhar com 17 anos lá, na Aliados. E meu irmão já estava lá, devia ter, acho que 21 por aí. Né? Aí meu pai, quando me chamou, na época eu fazia contabilidade,
e tinha recebido uma proposta para ir para o banco de administração. Na época, o bancário, né? Minha geração, por exemplo, já dirigia carro. Naquela época, nossa, né? Década de 60. Novo. Então, era Dolfini, Gordini, né? Aquele carro. Aí todo mundo queria ser bancário, né? Era bancário e petroleiro, que era faturado. Aí, quando meu pai soube, né, meu irmão soube, falou com meu pai, me chamaram, disseram, não, vem cá, você vai trabalhar com a gente, isso e aquilo e tal. Aí acabaram me convencendo. Quando eu cheguei, no primeiro dia na empresa, meu pai reuniu eu e meu irmão. E disse, vocês vieram trabalhar comigo, a responsabilidade é de vocês, a empresa está entregue. Nossa! Aí, mas está entregue, vocês fazem o que vocês quiserem. Agora, ele é muito inteligente, ele fazia o seguinte, quando ele viu alguma coisa que podia estar errado, ele fazia, ô Zé, será que aquele B ali não podia se deslocar um pouquinho para cá, não? Talvez fique bom, não? Dá opinião. Entendeu? Então, a gente foi crescendo, né, com essa mentalidade, né, de ter a responsabilidade de dar certo, né? Tão jovem, mas tinha que dar certo, tinha que dar continuidade. E aquele respeito que ele passou para a gente, né? Tanto que hoje eu estou lá com a Adriana, minha filha, que é administração financeira, é com ela. Quando estava na crise, ela disse, vou cortar seu salário. Eu digo, logo meu. Então, então, eu acho que esse respeito de gerações só acontece numa empresa familiar, dá certo, só que se tiver isso. Perfeito, eu respeito as opiniões. Hoje você está com a quarta geração, já o Rafael. Rafael cuida o quê? Das relações internacionais, alguma coisa assim? Ele já é da Central de Outdoor Nacional, certo. Diretor de Relações Internacionais. Ele é um menino, não é porque é meu neto não, mas é fera. Fora do comum, fora da curva, né? E a irmã dele também agora, esse ano, entrou para novos projetos, que é a Gabriela. Ô Zé, e como é que funciona essa questão da central e dos outdoors espalhados? Ou seja, são empresas privadas, queira ou não queira, de alguma forma concorrentes, né? Claro. Dentro de um mesmo mercado, e a prática de preço, de alguma forma, são competitivos, tem que ser, mas eu digo o seguinte, existe uma regionalidade, uma parte geográfica, parte da empresa é isso, cuida do bairro tal, cuida do bairro tal, ou não tem isso? Não. Como é que é isso? Não existe, não. Não existe. Mas esse outdoor pode mudar da Alinhares para outra empresa, aquele determinado outdoor? Pode. Você tem um relacionamento, né? Às vezes eu posso te prestar a outra empresa e a empresa pode me prestar o local, entendeu? Pronto. Isso aí nós temos um relacionamento muito bom nesse aspecto. E é como eu lhe falei, meu na Central, que a Central é uma entidade nacional, né? Uhum. Ela hoje... Tem as seções... Tem as seccionais, né, em cada estado, e tem a nacional, que é em São Paulo. E ela tem as regras que você segue, e ela dá independência a cada seccional de fazer a sua regulamentação, entendeu? Então a gente procura respeitar dentro dessa regulamentação e fazer uma concorrência honesta, entendeu? Perfeito. Eu sou muito favorável à concorrência, certo? Porque com a concorrência você não se acomoda. Perfeito. Tá? Então, e faz a gente aprender muito, exatamente. muito. Agora, desde que você faça uma concorrência legal, né? Perfeito. Né? Sem trapaças, sem isso. E me diga o seguinte, como é que funcionou e qual é a atratividade quando veio aí os painéis de LED, né? Hoje em dia tem os painéis de LED e teve uma época passada, que hoje já não se vê mais também, que era aqueles trucks, aqueles caminhões em que tinham os LEDs também e tal. O LED é uma novidade, né? Nós, inclusive, instalamos um ali na Juraci Magalhães, né? Logo subindo ali pro Horto. Uhum. Né? E foi o primeiro que nós instalamos, e justamente com resolução ímpar. E a melhor resolução que tem é aquela ali, a mais moderna que tem. E agora eu acho o seguinte, o LED ele tem que ser muito bem posicionado. Por muito quê, bem Zé? posicionado. Pelo seguinte, você tem muito pouco tempo para leitura. Tá? Então se você bota ele muito alto, não tem efeito. Né?
Então, não é querendo defender o que nós instalamos, não. Mas você passa ali, você tem que ver, não tem jeito, porque ele está numa curva e está na sua altura do visual. Perfeito, entendeu? Perfeito. Mas seguindo as mesmas regras de pouca informação, tem que ser informação mais rápida, exatamente, etc, né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado. Não é? Agora, o grande problema do LED é verba. Não é? Que se torna mais caro, o nosso mercado, o nosso mercado é um mercado pobre. Verdade. Né? Infelizmente, além de ser um mercado pobre, alguns empresários, meus amigos, vão ficar zangados comigo, mas o empresariado baiano tem um grande defeito que eu acho. Quando está na crise, ele fala, não vou anunciar porque eu não estou faturando. Mas tem que ser o contrário. Eu tenho que motivar você, que não está comprando agora, a comprar. Entendeu? Verdade. E você tem que ser visto, porque também quando aquelas pessoas voltarem a consumir, vão estar lembrando de quem? Daquela marca que anunciou, né? Exato. E a marca é importante, você fixar a sua marca. Eu tinha 10 ou 12 anos, e o Glauber Rocha chamava Cinema Guarani. Eu lembro. Aí eu fui ver um filme de Bang Bang. Faroeste. O Tesouro de Pancho Villa. E na época me chamou a atenção que quando você entrava no cassino, né, tinha uma plaqueta de Coca-Cola. Aí eu cheguei em casa, meu pai, naquela época do Faroeste, já existia Coca-Cola? Você é maluco, menino? Não, mas ele botou lá. Quer dizer, aonde o cara enxergou. Que poderia colocar. E chama atenção, Chama atenção. Veja como chamou, você vê, eu com 12 anos, consumidor de Coca-Cola. Você vê um tubarão no meio do asfalto, né? Você vai impactar pela impossibilidade da coisa, né? Exatamente, entendeu? Então, é esse impacto que você recebe, né? Perfeito. Zé, estamos encerrando o nosso tempo dessa conversa gostosa. Quero de novo, junto aí toda a Band, junto a todos os nossos baianos, parabenizar a Linhares pelos 90 anos, a você, essa pessoa simpática, essa pessoa agregadora, e daí essa passagem de gerações ter sido tão sadia lá dentro, e que, fé em Deus, venham mais 90 aí da Linhares para poder brindar nós baianos com a comunicação boa, sadia, e que o outdoor fique aí. É isso aí, gente. Vamos fazer isso, que aqui está aqui uma empresa de 90 anos. Zé, agradeço a oportunidade de estar aqui com você. É um prazer. Eu sou Band, né? Então, mas foi um prazer e agradecer a homenagem que vocês estão prestando a gente e dizer que as portas nossas estão escancaradas para vocês. Olha aí, gente, é isso aqui, ó, 90 anos. Não estamos fazendo homenagem nenhuma, estamos fazendo merecimento, porque manter uma empresa 90 anos, nós que somos empresários, sabemos a dificuldade que é. E ainda mais quando a gente está falando no meio de comunicação, como o próprio entrevistado disse aqui, que muitas vezes a gente fecha o caixa porque tem passando por um problema A, B ou C. Mas é isso aí. É dessas coisas, é nesses valores que a gente está mantendo o nosso Band Empresarial com empresas daqui, da nossa Bahia, fazendo um sucesso muito grande. É isso aí. Sábado que vem, gente, 10 horas da manhã, a gente está de volta aqui na tela da Band com o nosso Band Empresarial. E se você não viu essa entrevista, vá lá para dar risada aqui com esse bate-papo gostoso que a gente teve com o Zé Linhares no YouTube, programa Band Empresarial. Band Empresarial, sábado, 10 horas da manhã. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.